Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Comissão Nacional da Verdade é instalada e vai apurar violações aos direitos humanos registradas no período da ditadura no Brasil. Na Baixada Fluminense e região metropolitana do Rio de Janeiro, grileiros vendem lotes que ficam em área de preservação permanente. Você acha que universidades federais precisam de fundações de apoio para valorizar a pesquisa? O MPF apoia a parceria, mas defende rigor na fiscalização dos contratos. E veja também, em Pernambuco, o uso do compressor de ar para a pesca da lagosta oferece riscos à espécie marinha e à saúde do pescador. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, no programa do Ministério Público Federal. Entrou em atividade na semana passada a Comissão Nacional da Verdade. O grupo de 7 integrantes vai apurar durante 2 anos as violações aos direitos humanos registradas no Brasil de 1946 a 1988. A proposta é investigar e tornar públicos os locais, estruturas, instituições e circunstâncias de crimes contra os direitos humanos. A primeira etapa dos trabalhos envolve eventos da época da ditadura e os desaparecidos políticos. Mateus perdeu o tio durante a ditadura militar. Na época do desaparecimento, em 1973, Onestino Guimarães estava com 26 anos de idade e tinha esposa e filha. Até hoje, a família não sabe o que realmente aconteceu. Uma dor que permanece presente. A dor ela é muito forte, porque imagina você ter uma biografia com peças que estão faltando, com páginas em branco. Para apurar casos como este, foi criada a Comissão da Verdade. A ideia é investigar as violações dos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, o que inclui o período da ditadura militar. Os 7 integrantes que irão conduzir os trabalhos foram empossados pela presidente Dilma Rousseff na semana passada. Cada um de nós deu a sua contribuição para esse marco civilizatório, a Comissão da Verdade. Esse é o ponto culminante de um processo iniciado nas lutas do povo brasileiro, pelas liberdades democráticas, pela anistia, pelas eleições diretas, pela Constituinte, pela estabilidade econômica, pelo crescimento com inclusão social. O grupo terá um prazo de 2 anos para a conclusão dos trabalhos. A Comissão da Verdade terá inúmeros papéis. Entre eles se destacam o fortalecimento da democracia e a reconstrução da história. O Brasil vai ter a oportunidade de se reconciliar em definitivo com a sua história, com o seu passado, com os seus percalços, com os seus avanços. Porque uma democracia só se consolida se nós tivermos plena certeza do que aconteceu no passado. Fazem parte da iniciativa o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, a advogada Rosa Maria Cardoso da Cunha, o sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro, a psicanalista Maria Rita Kel, o advogado José Paulo Cavalcante Filho e o ex-procurador-geral da República, Cláudio Fonteles. Ele destacou que a experiência adquirida no Ministério Público Federal vai trazer contribuições para a Comissão da Verdade. O Ministério Público Federal nos ensina a nos dedicarmos à sociedade brasileira, a nos abrirmos para todos os segmentos da sociedade brasileira. E como Procurador-Geral da República, eu procurei fazer isso. No momento de clausura, de fechamento do Ministério Público, eu procurei abrir. Nos abrimos e conversamos e dialogamos, enfrentamos as mais várias situações. Então, isso foi fundamental para que também eu decidisse integrar essa Comissão da Verdade. A solenidade de posse contou com a presença de ex-presidentes e do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. A Comissão da Verdade passou a atuar no mesmo dia em que começou a vigorar a Lei de Acesso à Informação, que obriga o poder público a divulgar dados à sociedade que antes não estavam ao alcance da população, como todos os familiares dos militantes políticos desaparecidos durante os anos de chumbo do Brasil. O sobrinho de Onestino Guimarães espera que a verdade venha à tona. Esse é um ponto final que precisa ser dado no país para que a gente tenha um avanço democrático.
O uso de preservativos é importante como medida de proteção à saúde. Para quem não pode comprar, o governo federal distribui camisinhas na rede pública de saúde com o objetivo de prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Mas para funcionar, o preservativo não pode apresentar defeitos. Veja na reportagem o que aconteceu com um lote comprado pelo Ministério da Saúde. Eles estão à venda nas prateleiras de supermercados e farmácias. Também são distribuídos em postos de saúde pelo Brasil inteiro. Além de método contraceptivo, os preservativos protegem contra doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. Nas ruas, a população sabe da importância de zelar pela saúde. É fundamental na vida. Eu acho que é uma proteção contra várias doenças, independente de casado ou não, é uma proteção para os dois. E não só a doença, filhos, né, que tá difícil, a situação financeira hoje é difícil você criar um filho, né? Mas para garantir a proteção contra doenças e evitar a gravidez indesejada, o preservativo deve ser produzido dentro de um padrão de qualidade. Não foi o que aconteceu com 5 milhões de unidades compradas pelo Ministério da Saúde para a campanha nacional de prevenção contra a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Do total, 3,5 milhões de camisinhas foram reprovadas em testes de qualidade. O restante apresentou forte odor de borracha e baixa resistência. Os preservativos condenados foram produzidos pela Brasil Sul Indústria e Comércio, contratada por uma empresa chinesa que ganhou a licitação realizada pelo governo federal para a compra do produto. Na época, o Ministério da Saúde pagou R$ 350 mil pela confecção dos 5 milhões de preservativos. Atendendo a ação civil pública do Ministério Público Federal, a Justiça condenou a empresa a ressarcir a verba aos cofres públicos. A procuradora responsável pelo caso ressalta a importância do trabalho do MPF para evitar o desperdício de dinheiro público. Foi a partir da propositura dessa ação civil pública pelo Ministério Público Federal que se possibilitou, que se vai se possibilitar num prazo próximo, assim esperamos, que esse recurso retorne aos cofres públicos. Para o diretor-geral da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a situação pode causar risco à saúde pública. Joselito Pedrosa afirma que existem regras definidas pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, que no caso dos preservativos, determinam a forma correta de confecção, armazenamento e distribuição. O descumprimento acarreta em penalidades que podem chegar ao cancelamento da licença para funcionamento da fábrica. A empresa ela é sempre responsável pelo produto que está sendo comercializado. O fato dela ter vendido o produto não imputa a quem comprou a total responsabilidade a partir da compra do produto. Este professor da Universidade de Brasília afirma que o problema foi um golpe contra a campanha nacional de prevenção contra a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. Todo preservativo que o Brasil compra ou produz, ele é certificado pelo Inmetro. Então a gente tem a garantia de que esse preservativo é de boa qualidade. Se ele não atende esses requisitos, ele está colocando em risco a população. Tanto no que diz respeito à gravidez não desejada, quanto à transmissão das doenças sexualmente transmissíveis e do HIV, que pode levar à AIDS. No próximo bloco, o MPF faz parceria com o TCU para melhorar a fiscalização de contratos entre universidades federais e fundações de apoio. E no Rio de Janeiro, grileiros vendem lotes que ficam em área de preservação permanente. Veja a seguir.